nós estamos aqui para debater o bom debate. O Congresso Nacional, esse Congresso que é o mais reacionário da história do Brasil, acabou de aprovar na Câmara dos Deputados um arremedo que eles estão chamando de reforma política. E eu estou aqui com o Alessandro Rodrigues da Costa, cientista político, para falar um pouco com a gente a respeito disso. Afinal, essa coisa que estão denominando reforma política é a reforma política que nós queríamos? Mais do que isso, era o que nós precisávamos, Alessandro? Paulo, você utilizou a palavra correta. É um arremedo de reforma política. Na verdade, os anseios da sociedade não estão realmente apresentados nessa reforma política. Por que eu digo isso? Olha, propostas que seriam realmente reforma, como por exemplo, voto facultativo, financiamento público de campanha, fim de coligações, o fim do suplente de senador, o fim da eleição proporcional, ou seja, o mais votado seria eleito, tudo isso ficou pelo caminho. Às vezes, inclusive, uma espécie de um cachorro comendo o próprio rabo, porque o que se era proposto na Câmara, quando apresentado no Senado, havia modificações, há ainda várias dessas propostas para passarem para o Senado, que já sinalizou que não vai corroborar o que foi proposto na Câmara. Por exemplo, o mandato único de 5 anos, os senadores não querem diminuir o seu mandato de 8 anos para 5 anos. Então isso é um arremedo de reforma política. As jornadas de junho de 2013, por exemplo, não repercutiram nessas propostas, são mais do mesmo, propostas como o fim da reeleição, que parece que é a única que tem esse condão realmente de passar aí. É uma proposta que data já de 1999, desde um ano depois da reeleição já do presidente Fernando Henrique, que pela primeira vez da história tivemos um presidente reeleito, que essa não é a história do Brasil, não é o histórico do Brasil, a questão da reeleição. E penso, inclusive, que trouxe muito mais prejuízos do que benefícios, tendo em vista que com isso veio todo o uso da máquina administrativa, foi necessário realizar toda uma legislação para evitar a conduta vedada dos agentes públicos trabalhando para a reeleição daquele agente estatal que está no poder. Então tudo isso deixou de ser eminentemente debatido. A reforma que temos aí hoje me parece uma tentativa do Congresso de mostrar que está produzindo, mas está produzindo mais do mesmo. As questões mais nevrálgicas, as questões mais importantes, a discussão realmente sobre o voto distrital. Temos que ter o voto distrital? Não, o voto distrital misto, ou seja, aquele cidadão que representa a sua comunidade, que está mais perto da comunidade, seria um potencial objeto do voto distrital, ou seja, eu voto nele para me representar como Estado, mas aquela pessoa que representa a minha comunidade ali perto. Ou o voto distrital misto, que seja também, nada disso foi discutido. Aquilo que é o grande problema da história política contemporânea no Brasil, o financiamento de campanha, isso não foi abordado, né? Pequenos partidos, grandes negócios, acabou se institucionalizando o financiamento privado de campanhas políticas, e a gente vê pelo histórico da grande maioria dos parlamentares que estão já no seu 5º, 6º mandato, há uma dicotomia aí. Para o Poder Executivo proíbe-se a reeleição. Para os poderes legislativos, a reeleição está liberada ad eterno. Então, e agora o texto final ainda diminui o tempo de propaganda, diminui o processo eleitoral. Então, assim, as pessoas vão estar cada vez mais distantes daqueles que serão escolhidos, e as pessoas vão estar cada vez participando menos do processo eleitoral. Exatamente, ou seja, a questão da propaganda, inclusive, sob a égide de diminuir custo, na verdade você está diminuindo a informação, cidadão. O eleitor tem que estar bem informado sobre quem ele realmente deve decidir pelo seu voto. Mas sob essa égide de diminuir o custo, é diminuindo a informação eleitor. A questão do financiamento de campanhas é importantíssima, porque a dicotomia vem, enquanto o judiciário entende, pelo menos a votação até então, por maioria, de que pessoas jurídicas não poderiam contribuir para campanhas. Ainda não se terminou esse julgamento, está com vistas ao ministro do STF, Gilmar Mendes. Mas enquanto o STF, a maioria já entende que não pode, o Congresso corre para normatizar isso. Colocar não, já que o problema aqui é alguma filigrana jurídica, vamos normatizar.
É aquela célebre sessão lá em que um dia, numa sessão, Cunha perdeu, porque colocou em votação a possibilidade da pessoa jurídica financiar o candidato, perdeu. No outro dia ele colocou a possibilidade da pessoa jurídica financiar o partido e ganhou. Então, é exatamente o que você colocou. No executivo, acaba-se a reeleição. Dá-se uma espécie de informação à sociedade, de justificativa à sociedade. Mas, ao mesmo tempo, lá no Congresso, com esse financiamento de pessoas jurídicas, eles continuam suas reeleições ad eterno. O texto, inclusive, que vedava para 2 eleições no máximo as eleições proporcionais do Legislativo, ele sequer foi colocado em pauta. Ele sequer foi colocado de ofício, ou lá na mesa diretora mesmo, já se retirou esse normativo. E aí a maioria das lideranças concordou. Então essa reforma não é de maneira nenhuma um anseio da sociedade. As jornadas de junho, por exemplo, que é muito pouco propagada e tem sua importância sim, ela não repercutiu, não reverberou nessa pseudo-reforma política que temos por aí. Então você está sendo convencido de que o Congresso Nacional tem trabalhado para atender os teus interesses. Enquanto isso, eles disseram que é normal e vão continuar recebendo financiamento privado e com isso ter os seus mandatos a serviço daqueles que os financiaram. Pense nisso.